do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem: estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte: amigo e mestre Jesus, por amor a ti e a tua causa, iniciamos mais um trabalho doutrinário em nossa instituição. Pedimos, Jesus, a tua sublime presença conosco, para que aquietes os nossos corações e as nossas mentes, de forma a estarmos preparados, acolhedores, para receber a tua mensagem, que nos virá na noite de hoje, através de Luciano Menezes, presidente da nossa casa. Que a tua inspiração o toque, como de costume, e que sejamos todos abertos para compreender, encontrando as nossas próprias respostas que nos conduzam ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal. Que a tua paz seja sempre conosco. Dia de trabalhar mais feliz ainda, né? Quando o dono da casa, aliás, é o vice-dono, o dono é Jesus, vem falar, a palavra é sua. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Entendemos que hoje, por ser dia de finados, é um dia que certamente os centros espíritas poderiam estar cheios, porque o centro espírita lida diretamente com os mortos. Aliás, é a casa, ou são as casas, onde os desencarnados são muito bem acolhidos, são tratados de maneira especial, são esclarecidos a respeito da vida após a morte, a
respeito do estado que eles estão, de maneira que a gente percebe que deveria as casas espíritas no dia de finados estar cheia. Mas esse feriado é um feriado católico, não é um feriado espírita, porque para o espírita não existe feriado de finados, né? Para nós essa data não tem a importância que tem para a Igreja Católica. Mas penso eu, aliás eu imaginei que hoje eu fosse falar para um público mais de finados do que de encarnados. Me parece que quase me aproximei do que eu interpretei que aconteceria. Mas sem dúvida alguma, esses finados estariam aqui de qualquer forma, mesmo que o salão estivesse, como comumente está nas quintas-feiras, com um número maior de pessoas. Estou tratando o assunto desse jeito porque entendo, sobretudo hoje, que essa questão do dia de finados é uma questão também muito cultural. As manifestações religiosas a respeito disso são muito variáveis, a maneira de tratar. Não sei se alguém aqui viu Leandro Carnal falando sobre esse assunto, junto com uma psicóloga e uma empresária, e que tem experiência, que viajou o mundo a respeito desse assunto, visitando esse assunto em alguns lugares. E teve uma coisa que me chamou a atenção quando falou sobre a vida, a maneira como é tratada a morte, se não me engano, na Tailândia, não me lembro exatamente o nome do país. Eles pegam nesse dia de finados, eles desenterram os mortos, leva para casa, dá banho, cuida direitinho e sai desfilando pela cidade mostrando os mortos, né? Deve ser uma cena dantesca, né? Mas é uma maneira de tratar efetivamente o dia de finados. Existem outros lugares, como na Espanha, Portugal. Eu soube até que em Portugal as pessoas pagam para outras pessoas chorarem pelo morto. Outros lugares é tratado como festa, como alegria. Então a gente vê que tem um peso cultural muito grande, né? A manifestação e o olhar que as pessoas têm para a morte ou para o dia de finados. Então essa é uma maneira de olhar que a gente entende, que penso que é favorável para nós ocidentais e sobretudo nós espíritas, porque há uma preocupação com os mortos, há um medo dos mortos. É impressionante como até nós espíritas vivemos preocupados com os mortos. Os mortos são maltratados às vezes, porque a gente até dentro do cemitério é feito algo religioso para proteger dos mortos. Os filmes americanos que são feitos na intenção de terrorismo não de meter medo, como é que é o que eu... terror, né? De terror, né? Usam os mortos para meter medo nas pessoas, né? E tem os mortos aí que são horrorosos, uma coisa assim medonha. Como se os mortos fossem exatamente aquilo e vivessem aquela realidade. Então a gente percebe que tem um preconceito aí com os mortos, tem uma... você lá e eu cá, né? Há uma distância nessa realidade. Às vezes os filmes que mais cresceram em Hollywood, né, que conseguiram alcançar o mundo, foram filmes que trataram o morto, o desencarnado, de uma maneira mais saudável, mais humanista, né, trazendo características de comportamento exatamente iguais aos nossos, e que as pessoas não mudam porque morreram. Agora, se nós somos um país religioso, né, se o Ocidente engloba inúmeros países que pensam religião de maneira protestante, católica, espírita e por aí vai, de maneira geral, por que a gente lida com os mortos dessa maneira tão distante, né? Por que tanta dificuldade, até nós espíritas? Infelizmente, a gente vê que até no nosso ambiente as pessoas têm medo dessa relação com os espíritos. Eu assisti um filme a semana passada, no domingo, o título do filme é Além da Morte, um título comum, tem livros sobre esse tema, né? É Livro Espírita, de Otília Gonçalves. E esse filme é recente, entrou no cinema agora, e trata-se da experiência de alguns médicos estudantes de medicina, que uma das meninas perdeu a irmã jovem num acidente de carro que ela estava dirigindo, e ela queria saber como era a vida depois da morte. Ela queria ter a experiência de como é que isso funcionava das pessoas que morreram, o que é que elas continuam fazendo. E aí ela reuniu 2 colegas e dava tipo o choque, tomava algum medicamento, alguma coisa que paralisava a vida, como se ela estivesse desencarnada. E aí ela tem uma experiência de conseguir entrar naquele túnel, conhecer a luz e por aí vai. Isso que ela pensava.
Só que quando aconteceu de fato a aparente morte, ela viveu experiências terríveis. E mais 2 colegas dele também fizeram a experiência e viveram experiências terríveis. Quando eles voltaram, porque tinham que tomar choque para voltar, ficava aqui vendo espírito, ficava vendo cenas, ficava vendo coisas, se sentiam perseguidos, ouvindo vozes e por aí vai, começando a ver coisas e começaram a se assustar. Igual os médiuns que às vezes vêm para aqui para o centro, que está vendo espírito, que está vendo sombra, que está vendo isso, está vendo aquilo outro. E aí, quando vai relatar exatamente o que é que está acontecendo, todo o processo de dor, de sofrimento que está acontecendo com aquelas pessoas, não é necessariamente nenhuma entidade espiritual, não são as pessoas que eles viram quando estavam na condição de desencarnados, embora não tenham morrido. Era um processo de culpa pelas coisas que eles tinham vivido na experiência acordados, no corpo físico. No caso dela, acidente com a irmã, ela estava dirigindo o carro, ela estava com culpa. Quando ela saiu do corpo, o que ela viu foi a cena do acidente e a irmã perseguindo ela. A outra jovem tinha maltratado alguém em um determinado momento na faculdade e expôs essa pessoa. Quando ela desencarnou, não morreu, na experiência, ela via essa pessoa perseguindo ela de maneira assustadora. E outro caso foi um rapaz que a menina engravidou, uma menina de um bar que trabalhava, ele teve uma relação, ela engravidou, e ele sempre via ela perseguindo ele quando ele teve o momento de desencarnar, e via o tempo todo perseguindo. Quando foi ver, ele tinha um filhinho já, que na verdade ele abandonou e disse a ela que não assumiria ela e o filho. Ele tem a culpa exatamente disso. Eu achei esse filme de uma riqueza, de uma clareza tão fantástica, porque para mim traz uma visão espírita da realidade. Porque os espíritos devem viver suas angústias, suas dores, os seus problemas ao desencarnarem, em função do seu estado de consciência, em função de como vê, como enxerga a vida, como enxerga as coisas. Então quem tem suas culpas, quem tem seus problemas, é bom ir refazendo o seu processo de reintegração, de posse de si mesmo, para poder entender que o que vai levar você a ter dificuldades ao desencarnar é o seu estado de consciência. Porque não existe um julgador, não existe uma tribuna sentada, como nós 3 estamos sentados aqui agora, e alguém vai avaliar a sua encarnação, vai avaliar a vida que você teve, sobretudo observando os erros que você cometeu. E aí não tem essa ideia de que algumas pessoas pensam que vão ser julgadas, porque vai ter alguém que é superior e vai avaliar os erros que foram cometidos, e na maioria das vezes a gente pensa que cometeu mais equívocos do que erro, do que acerto. Infelizmente a gente se vê ainda como coisa muito pequena, como muito inferiores. Há uma cultura em cima disso, onde de certa forma faz uma manutenção da ignorância de que nós somos seres atrasados, que nós somos espíritos devedores, né? E que a gente está aqui agora na condição de encarnado, vivendo essa experiência por misericórdia divina, que a gente talvez não tenha nem merecimento de ter a vida que tem. E é um equívoco muito grave, porque gera muita dor, muito sofrimento nas pessoas e mantém as pessoas numa ignorância absurda. A gente estava estudando agora lá com o pessoal do passe, exatamente falando sobre esses assuntos, sobre reencarnação, sobre comunicação dos espíritos, sobre os espíritos falarem outra língua e por aí vai. E a gente vê às vezes o distanciamento que a gente tem de interpretar o pensamento de Kardec, já vão lá mais de 160 anos, onde a gente deveria ou deverá atualizar o pensamento, e a gente fica naquela ideia lá de trás, não é? De 160 anos atrás, às vezes querendo interpretar o livro ao pé da letra, o que está escrito ali, a palavra da maneira que está. A gente termina se enclausurando numa ignorância. Então hoje é um dia oportuno de falar de finados, né? De falar de mortos. Essa instituição existe na intenção de abrigar desencarnados. Mas a coisa menos importante no dia de finados são os finados. Não sei se vocês observaram isso. A coisa mais importante no dia de finados são as pessoas encarnadas, que às vezes incomodam o pobre do finado, né? Às vezes o finado está bem, o sujeito está tranquilo, ou a moça está bem, né? Estão numa condição espiritual favorável, e as pessoas que estão aqui presas a ela, ao personagem que desencarnou, estão sofrendo, estão chorando, estão reclamando, estão vivendo experiências terríveis na vida por uma coisa que já não vale mais a pena. Minha filha, conversando comigo ontem, disse que vai querer ser cremada
e que eu pegue as cinzas dos ossos, né? E que jogue em tal lugar. Eu disse, olha, não perca tempo não, que eu não vou fazer isso. Não, meu pai, mas é o direito, a gente pode pegar assim, mas os caras não têm um lixo. Pega e joga no lixo e tchau. Porque o que vai ficar para mim é você, é a nossa relação, é nosso sentimento de amor um pelo outro. Eu não vou lá me preocupar com o pó dos seus ossos. É bom até você cuidar dos ossos, para poder ficar com os ossos bons quando envelhecer, se chegar a esse ponto, para poder você não se preocupar com isso, porque eu não vou fazer isso se você desencarnar primeiro do que eu. E se eu desencarnar primeiro que você e me cremar, porque para mim tanto faz queimar como enterrar, não faz muita diferença, não precisa jogar em lugar nenhum, não precisa fazer nada, não precisa me visitar, pode me deixar em paz, porque eu vou visitar vocês. Não, mas peraí, não precisa visitar a gente desse jeito, né? Não, mas eu vou fazer questão de viver vocês. E no dia de finado, inclusive, eu quero pegar no pé de vocês. Quero, quando você estiver dormindo, acordar, e aí vamos acordar para conversar, para ver como é que você vai se sentir. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vá cuidar do Joana de Anjos, vá fazer seu trabalho lá, seu trabalho espiritual, você tem outras coisas a fazer. Então a gente observa que os mortos são tratados desse jeito, né? Os finados são tratados assim. É tanto que as pessoas, quando se sentem que dentro das suas casas, dentro dos seus lares, existe uma entidade, que pode ser a mãe, que pode ser o irmão, que pode ser o pai, as pessoas vêm para o centro fazer tratamento espiritual. Para quê? Para afastar o miserável, porque é uma entidade rejeitada. Então a gente deveria pensar, nós enquanto espíritas, em um país religioso como o nosso, que é chamado por Humberto de Campos sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente deveria rever esse contexto, se nós somos de fato religiosos. Porque a religião, de fato, também é uma estrutura que traz um consolo fantástico para o ser humano em relação à morte, né? Traz informações muito saudáveis, né? Que consola de fato o que a ciência não faz. A ciência não traz esse conteúdo de consolar as pessoas, muito pelo contrário. Mas a religião traz, então. Já que a religião traz, e todas falam de imortalidade, todas falam de vida após a morte, da continuidade da vida, nós que somos religiosos não deveríamos ter medo dos mortos, porque nós somos eles daqui a pouco. Mais tarde, daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos, seremos nós que estaremos lá. Você imagine se eu chegar aqui, desencarnar na condição de presidente do Joana. Presidente do Joana, grandes coisas, mas presidente, né? Aí venho aqui no centro e quero conversar com a Edilene, sei lá, conversar com Laura, né? Ou ir na casa de uma delas assim, visitar, e elas me rejeitarem. Oh, estou me arrepiando, eu senti a presença de Luciano, negócio estranho, eu vou lá para o centro tomar passe. Ou eu chego aqui, encostar no médico que tem uma sensibilidade maior, e ele sentiu, ou ela sentiu um negócio assim, eu senti um negócio diferente, eu achei que era Luciano. Como assim? É assim que a gente trata. A gente só trata melhor quando se trata do espírito Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, porque são espíritos que já têm uma escala considerada do ponto de vista político, digamos assim, porque eu não vejo que eles se veem assim, que agrada às pessoas tratá-los como espíritos superiores. Quando na verdade a condição de vida de encarnado e desencarnado é inerente a todos nós, né? O que me leva a me dar bem, a estar bem com as pessoas, estando encarnado ou não, são meus sentimentos, são as minhas emoções, né? O que eu tenho de melhor de mim em relação ao outro, que o outro tem de melhor dele em relação a mim também. Então a pergunta seria, que dia é hoje? A gente vai dizer, hoje, infelizmente a gente não vai dizer o mês, a data, o dia da semana, a gente vai dizer hoje é dia de finados, então é o nosso dia. Dia de finados é o nosso dia, porque eu já fui finado, não como Luciano, mas enquanto entidade espiritual que tive várias experiências em vários corpos, sou um finado. Eu sou um finado para o mundo espiritual, porque eu não estou lá, eu não estou desencarnado. Então quando eu reencarnei, pessoas choraram, porque eram apaixonadas por mim, porque me amam, e sabiam que eu estava vindo para o corpo. Então choraram a minha vinda ao corpo, e possivelmente é de todos nós. Quando nós desencarnarmos, as pessoas choram porque a gente desencarnou. Então eu sou um finado para o mundo espiritual, né? Mas a realidade da vida é que eu sou uma entidade espiritual que experiencio no corpo e fora do corpo, né? O mais importante é como eu lido com isso. Só que a gente esquece alguns valores que nós temos, muito importantes, que dá uma individualidade a gente e caracteriza a nossa personalidade. E nos condiciona na situação de filhos de Deus com uma ascensão espiritual crescente o tempo inteiro. E a gente não se dá conta. Então, por exemplo, nós temos uma questão de singularidade.
É um assunto muito comum, todo mundo sabe do que eu estou falando. Singularidade. Mas quando é que você é singular? Quando é que você atua como singular na sociedade que você vive? Normalmente quando a gente atua como singular, a gente é esquisito. Porque singularidade quer dizer que eu sou a única pessoa que sou como eu sou. O único jeito de ser como eu sou é o meu, não existe ninguém igual a mim. A maneira de pensar, de olhar para a vida, de me integrar na vida, de me adaptar à vida é pessoal. Essa singularidade ninguém é capaz de fazer em meu lugar, como eu faço. Existe uma ideia de que os espíritos leem nosso pensamento e conhecem a nossa intimidade. Na nossa singularidade, não conhecem. Nenhuma entidade espiritual tem acesso a isso. Muitas vezes nem eu tenho acesso a essa singularidade porque não tenho amplitude para enxergar em mim o que de fato eu sou. Então, às vezes é uma coisa meio mística dizer que os espíritos captam o nosso pensamento e sabem o que é que a gente pensa. Não é verdadeiro isso. Isso, de certa forma, é uma fantasia. E que leva, às vezes, as pessoas a terem medo de estar numa reunião mediúnica porque pensa que o espírito vai chegar e dizer as nossas verdades na nossa cara. Então, às vezes, as pessoas têm medo porque anda fazendo coisa errada, segundo o julgamento da pessoa, e tem medo de ouvir tete a tete, né? Vis a vis, alguma coisa que a pessoa faz na vida escondido. Claro que você não pode fazer nada escondido. Tudo que você faz escondido tem alguém vendo, né? Mas o melhor disso é que na singularidade você assume que você faz isso. Porque é uma coisa que lhe pertence. É uma realidade sua. Só que a gente sente vergonha de ser singular. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é diferente, tem um comportamento diferente. Às vezes a pessoa vive num ambiente que as pessoas gostam de jogar bola, mas aquela pessoa não gosta de jogar bola. E as pessoas, como é que a pessoa não gosta de jogar bola? Às vezes até um crime em Salvador, por exemplo, você não gostar de pagode, você não gostar do axé. Como assim você não gosta? Então você não beber, né? Você não ter determinados comportamentos e vícios, porque é diferente. É uma singularidade, é um jeito seu de ser. Aliás, eu conversando ontem com minha psicóloga, ela perguntou para mim assim, eu tive um sonho, alguns sonhos, né? Um sonho que eu tive lá, eu sonhei que eu estava cheirando cocaína. Olha que miséria. Sonhos reveladores, né? Só que eu nunca usei droga em minha vida. Nunca gostei. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma. E ela perguntou, e onde é que você transgride? Porque a droga leva as pessoas a transgredir. Muitas vezes, né? Normalmente já é a transgressão propriamente dita. Até porque você está em um estado de consciência e começa a fazer coisas, às vezes, que na cara de pau você não consegue fazer. Você só consegue fazer efetivamente usando alguma entorpecente, né? Algum entorpecente para isso acontecer. Onde é que você comete, onde é que você transgride? Onde é que você comete excesso? Aí começou a cair fichas. Os lugares que eu cometo excesso. Ela perguntou para me fulminar, digamos assim, né? E na relação com o outro, onde você comete excesso? Aí a ficha foi caindo. Os lugares e as pessoas que eu cometo excesso. Uma delas que eu cometo excesso, dentro de um ponto de vista, por exemplo, é no centro espírita. Por exemplo, a gente tem um trabalho mediúnico aqui, desobsessão, dia de domingo. E na literatura espírita não tem reunião pública de desobsessão aberta ao público. A nossa é aberta ao público. Foi uma ideia minha. Então eu estou cometendo um excesso. Eu tenho que pagar o preço do que eu estou fazendo e ter a experiência de fazer com que seja um trabalho sério. E responda por isso. Isso é singularidade. Isso é um valor que você tem. Isso é algo que você precisa descobrir em você. Não é pelo fato de estar escrito aqui e você tem que seguir essas regras que você não pode estar trazendo algumas coisas que se adequem à realidade do mundo que você está vivendo. Sobretudo no século XXI, uma obra que já tem 170 anos quase. Então, se você não atualiza, você não comete essa transgressão, você também deixa de ser alguma coisa que você é. Então você precisa descobrir as coisas que você é. E você só vai descobrir, de fato, assumindo a sua singularidade. Você é diferente. Não há nada pior na vida do que você viver o que todo mundo vive. Você fazer o que todo mundo faz. Você ser igual a todo mundo. Já basta que nós somos iguais de fato, né? Não necessariamente como os japoneses, que todos têm o olho rasgado. Aqui pelo menos a gente tem uma multiplicidade muito grande, né? É impressionante como a gente não consegue ver pessoas, tão diferentes na Bahia, né? Em Salvador, né? É muito diferente. Raramente você encontra alguém que é tão parecido, mas normalmente cada um tem uma realidade. E a gente vê muito isso no carnaval, em festa de lar. São pessoas exóticas, né? São pessoas diferentes e às vezes é um bando de gente que está ali, todo mundo junto, e é todo mundo de fato diferente, do ponto de vista físico inclusive. Isso chama atenção porque aponta para eu sou um ser diferente de todos.
Ninguém é igual a mim. E ninguém pode ser igual a mim. Logo eu reencarno com os meus dotes, com os meus valores e trago o corpo que de fato eu sou. Então eu só não sou mais bonito porque não é possível ser mais bonito. Eu só sou mais bonito quando eu sou mais bonito. Eu só sou mais feio quando eu sou mais feio. Eu só sou mais alto quando de fato eu sou mais alto. As coisas devem ser vistas desse jeito porque eu passo a ser, dentro da minha singularidade, o gestor do meu processo de vida, em qualquer circunstância. Na condição de homem, na condição de mulher, na condição de o que quer que seja. A gente é o gestor dessa realidade. Bom, dentro da singularidade dessas características, uma outra coisa que chama a atenção da gente é a capacidade que nós temos de fazer escolhas, que a gente pode chamar também de inteligência. Mas a capacidade de fazer escolhas, normalmente nós fazemos escolhas entre dois pontos de vista, do bem e do mal. Se você olhar do ponto de vista do bem e do mal, foi que eles disseram que está certo e o que está errado. Tem coisa que não é nem bem nem mal. Tem coisa que não é nem uma coisa nem outra, né? Tem uma coisa que é mais ou menos, tem uma coisa que é adaptada, tem uma coisa que é circunstancial. E não tem ideia de bem e de mal. É o que você precisa fazer. Isso está dentro também da singularidade e da sua capacidade de escolher, sempre, se você estiver consciente desse processo, o melhor para você. Qual é o melhor para mim? Como é que eu vou descobrir isso? O melhor para mim é o que eu faço que me faz bem, que me agrada e que de alguma forma atende aos meus pares, as pessoas que estão envolvidas no meu processo, as pessoas que estão perto de mim. Se isso está envolvendo as pessoas e levando a elas também esse grau de conforto, de melhora e de satisfação, então faça. Mesmo que isso seja, de certa forma, algo que estão dizendo que é mal. Porque senão a gente vai usar dois parâmetros que a gente diminui a capacidade de nós sermos efetivamente o que nós somos. Nós não podemos nos limitarmos só e simplesmente a duas atitudes, bem e mal. Até porque essa é uma ideia eminentemente religiosa, bem e mal, né? E se a gente for diluir, nem bem nem mal existem, porque são pedaços das mesmas coisas que estão dentro e fora do ser humano. Não está no outro que cometeu o crime ou em mim que não cometi o crime. Tanto para ele quanto para mim a condição é a mesma. O que vai fazer diferença, e muita diferença, é como eu estou usando esse instrumento em mim. Se eu estou usando mal, se eu estou usando bem. Por exemplo, eu não posso, não devo, eu acho que vocês também não devem, esquecer das suas características positivas, das suas qualidades. Qual foi a última vez que você parou no espelho para dizer: cabra, você está muito bem, né? Está legal a sua vida, né? Você está conquistando o que você quer, né? Eu estou feliz com o que eu estou vendo de você. Eu estou me realizando em você, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Admirando a nós. Você é guerreiro, você é trabalhador, você é competente, né? Você cometeu um equívoco, mas você de fato tentou renovar, fazer as coisas serem diferentes. Qual foi a última vez que você fez isso com você? Ou será que você às vezes vive mendigando, esperando que alguém lhe elogie, que alguém diga a você o que você é, ou fale de alguns valores que você tem? Sobretudo quando você tem uma relação marido e mulher, né? Quando você tem uma relação família, à medida que o tempo vai passando, às vezes as pessoas vão perdendo certa naturalidade. E uma das coisas mais difíceis que existe é elogiar, é fazer elogios. Não, mas quando as pessoas vão envelhecendo, né? É impressionante como isso acontece. Quando as pessoas são jovens, quando começa o namoro, as pessoas elogiam tudo que pode. A vida vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo outros parâmetros e deixa de fazer uma coisa que é tão agradável. Se a gente sente isso, deve ser dito. Porque a gente comumente diz aos filhos, diz aos sobrinhos, diz às pessoas mais novas. Mas em relação a gente, em relação ao outro que é um parceiro muitas vezes, ou uma parceira, a gente se esconde e tem dificuldade de fazer isso. Então veja as suas qualidades, seja elas quais forem. O parâmetro de bem e de mal, de certo e errado, que você usa para avaliar a sua vida, inclusive sobre suas qualidades, não dê essa atenção toda. Não vale a pena, não é desse jeito. E como é difícil a gente avaliar isso, quando a gente às vezes não tem determinadas experiências. Eu estou falando aqui agora, eu estou me lembrando de uma pessoa que eu convivi com ela pelo menos uns 20 anos, 25 anos. E ela era irmã de minha esposa. Ela trabalhou aqui no centro uns anos, uns 10 anos ela trabalhou aqui no centro. Trabalhou aqui na cantina do centro. E ela nunca gostou de mim. Quando eu conheci ela, eu tinha 14 anos. Mas essa mulher me maltratava, gente.
Não estou querendo dar uma de vítima não, sabe? Mas pense numa pessoa que maltratava a outra, que botava para fora da casa. Quando eu ia visitar, quando eu ia namorar, né, para a casa da namorada, a pessoa fazia cara feia, fazia assim para eu ir embora. Às vezes passava, chutava, pisava no pé, fazia zoada. No dia que eu ia almoçar, não fazia comida. Para alguém tem que fazer a comida, né? Foram mais de 20 anos desse jeito. E eu tinha vontade, às vezes, que acontecesse um acidente com ela. Às vezes eu tinha vontade que ela quebrasse a perna, que ela tomasse uma topada e machucasse o dedo, né? Tivesse um problema de saúde, um problema espiritual, que tivesse que ir para o centro para eu atender, porque eu já era espírita, ou já tinha ideia espírita nesse tempo que eu estou falando já. Para poder a gente fazer o atendimento. De repente não aconteceu nada disso. E a pessoa insistiu, não olhava a minha cara. Uma vez a filha dela adoeceu. Teve um problema, quase que uma tuberculose, né? Era pequena, era muito pequena ainda. E ficou aqui no Hospital São Rafael. E quando saiu de lá, teve que ficar num lugar próximo do hospital, porque todo dia tinha que fazer algumas coisas que tinha que ser muito rápido. Qual foi a casa que ficou? Na minha casa. Digo, oh Jesus, graças a Deus chegou a oportunidade de eu mostrar o outro lado da face. E aí ficou na minha casa, eu para não incomodar a pessoa, ficava no meu quarto, não ia para a sala, porque a pessoa quando me via se arrepiava, o corpo todo, era um negócio impressionante como ela ficava. E eu mantive a distância dela, ela na minha casa, tudo direitinho, tudo bonitinho e tal. O resumo da ópera, é uma amiga minha hoje, fantástica, uma pessoa que me tem muito carinho, né? Me elogia muito inclusive, eu também tenho muito carinho, muito respeito por ela, mas foi o tempo vivendo a experiência com o espiritismo, com o espiritual, olhando minha singularidade, olhando para minhas características positivas, que eu consegui superar de fato aquele relacionamento. Claro que por trás disso também tinha ingredientes da namorada, né? O maior interesse era na namorada, né? A coisa maior era aquilo ali. Mas no contexto, abarcava também isso, que muita gente não suportaria essa realidade. De maneira que eu preciso ver os meus valores. Nós não somos só o que disseram que nós somos, espíritos errantes. Nós não somos só espíritos endividados, que viemos para aqui reencarnados na intenção de quitar débitos do passado, dívidas do passado. Eu estava até ouvindo a palestra hoje, sobre esse tema, e vi as pessoas falando de pagar dívida. A gente veio para aqui pagar uma dívida do passado, para retornar ao passado aqui e a gente conseguir quitar as nossas dívidas. Um outro ponto aí que eu acho interessante sobre a gente estar olhando é a questão do afeto. A gente desenvolver afeto, desenvolver a capacidade afetiva, porque é uma característica humana, é um perfil do ser humano, e é algo que muitas vezes é esquecido na relação com as pessoas. Eu vejo isso na própria casa espírita, inclusive aqui no Joana. Tem pessoas que estão aqui no propósito de Jesus, é do Cristo. Essa é a ideia. Esse sujeito aí, chamado Jesus, é o grande gestor de todo o processo. É o motivo pelo qual nós estamos aqui. É o motivo pelo qual as religiões existem, né? As religiões que buscam essa conexão com o divino, sobretudo crístico, do ponto de vista do cristianismo, é essa a justificativa. Mas a gente vê as pessoas, às vezes, não confabularem carinho e afeto uns com os outros. Ou a gente escolhe uma ou duas pessoas porque é da nossa relação e os outros se explodam, ou a gente até não tem com ninguém. A gente às vezes vê pessoas na casa espírita, aqui inclusive, de 10, 15, 20 anos na casa, que não tem afeto, que não tem carícia, que não tem carinho com as pessoas, que não toca nas pessoas. E uma das coisas do afeto é olhar no olho da pessoa, né? É olhar no olho para ver a alma. Na condição de profissional de psicologia e até do atendimento fraterno no centro, a gente olha no olho da pessoa para sentir o que é que a pessoa está trazendo. Desenvolver o sentimento nessa realidade. Então a gente vê às vezes as pessoas conversando com os espíritos em reunião mediúnica de maneira mecânica, onde não tem afeto, não tem implicância no que está acontecendo, é algo distante, né? Como se a gente não fosse pessoas, como se nós não fôssemos pessoas afetivas. Hoje, conversando com um tio meu, ele me disse assim, ontem por telefone, ele me disse, eu voltei a falar com minha neta, ele ficou sem falar com a neta há 7 anos quase, e eu conversando com ela, eu senti que eu precisava abraçar ela, eu senti que eu precisava fazer carinho nela, porque eu abandonei ela, nós nos abandonamos, né? Eu não perdoei ela, ela não me perdoou, e a gente ficou distante esses anos todos, mas eu senti que eu precisava abraçar, mas eu não sei abraçar. Ele tem 66 anos, eu não sei tocar nas pessoas,
Eu não aprendi, minha mãe não me abraçava, meu pai não me abraçava. Eu vivo com minha filha, eu tenho uma relação com minha filha muito boa, muito madura, mas eu não abraço minha filha nunca, nem ela me abraça. E aí eu me dei conta que de fato é isso, porque quando eu abraço ele todas as vezes que eu vejo, eu sinto a resistência dele em não abraçar. Ele não consegue nem levantar o braço, ele fica com o braço para baixo, né? Eu aperto, inclusive, eu faço isso na intenção de provocar. E ele tem um irmão que é do mesmo jeito, que inclusive trabalha aqui no centro, né? Que não é uma pessoa de carícia, de abraço, de afeto. E a gente precisa disso como autenticação da relação humana entre nós, né? Em que pese o mais importante ser o sentimento que nós temos uns pelos outros, mas o toque é fundamental. A gente precisa tocar nas pessoas. A gente às vezes vê isso em casa, na relação marido e mulher, quando às vezes falta o afeto, falta esse carinho, né? Falta essa troca de carícias entre as pessoas, que dá uma sustentação. A gente precisa fazer isso para que a vida fique mais saudável. Não há nada mais chato do que você não se sentir desse jeito, querido, né? Acariciado pelo outro. E a gente, quando faz isso com o filho, por exemplo, com a filha, ou quando a filha faz conosco, a gente vê como isso é bacana, né? Quando a gente lembra que fez isso quando começou o namoro, quando começou a gostar de alguém ou se apaixonou por alguém, é tão bacana, é tão saudável. Por que a gente não mantém isso? Não só com a pessoa que nós estamos, como também com outras pessoas, né? Que a gente tem carinho e a gente tem afeto, né? Como é difícil a gente manter características que são do ser humano e que cada um de nós temos e nos pertence. É um exercício difícil, não é simplório, mas a gente precisa de fato desenvolver isso. E o melhor lugar para começar a desenvolver isso é na família. E tem uma coisa interessante, é a questão do afeto. O afeto que você tem não tem que depender do outro lhe dar ou não lhe dar afeto. Se você é uma pessoa que dá afeto, dê afeto a outra pessoa, independente do que o outro pense ou deixe de pensar. Em cima disso, na família que eu falei da pessoa que não gostava de mim, eu tenho um cunhado que não gosta de mim até hoje. Ele me chama de coisa. Não sei porque o sujeito insiste tanto tempo em não gostar de uma pessoa bela como eu, assim. Mas é o direito dele. E a gente está sem se falar já há um tempo, né? Eu notei que ele se distanciou da família, está vivendo outro momento dele lá. E vem agora Natal. Vai chegando Natal, normalmente Natal as pessoas se juntam, porque é Natal, né? O dono da festa é Jesus, ele convoca outras reflexões, né? Já que a data é essa, é desse jeito que as pessoas fazem. Eu estava pensando, olha, se esse Natal, se for perto desse sujeito, eu não vou não. Estou com vontade de não, estou com vontade de abraçar ele não. Ao mesmo tempo vem uma reflexão para mim. O que importa ele estar ou não estar? O que interessa ele querer o seu afeto ou não querer, se você é uma pessoa afetuosa? Se você olhar para ele, você para no tempo. Se você olhar para você, siga a sua vida. Porque desenvolver afeto, você tem que desenvolver afeto em você. E não pode depender do outro estar autorizando você ser afetuoso ou não. Se depender, porque você não está desenvolvendo o seu afeto. Então, se você é uma pessoa afetuosa na sua família, ou tem alguém que você não é afetuoso, procure desenvolver. Procure fazer com que isso aconteça de alguma forma na sua vida, para você conseguir galgar em você valores que você não se deu conta ainda, porque são seus e lhe pertencem. É uma condição que lhe deixará numa condição espiritual muito melhor, muito mais satisfatória do que você manter determinadas posturas de distância que não vão engrandecer você de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E veja, eu recebi uma mensagem de minha mãe, que está desencarnada já há mais de 20 anos, falando da minha mãe genitora. E hoje é dia de finados. Eu li essa mensagem ontem, fiz uma reunião de família e li para a minha família essa mensagem, que tem 4 folhas. E eu me emocionei muito com essa mensagem, que vem autenticar para mim que finados, de fato, é um termo até equivocado, né? Dia de finados, né? Deveria ser dia dos mortos, dia das pessoas que desencarnaram. Porque ela vem trazendo informações aqui sobre minha genitora. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente tinha descoberto que ela tinha desencarnado com mais clareza, que possivelmente ela tinha cometido um suicídio. Foi uma mulher que não deu atenção aos filhos, abandonou os 3 filhos, foi embora e nunca mais voltou. E essa consciência de culpa dela gerou nela muitos problemas. Pelo que a mensagem diz, ela está vivendo no sul do país, numa região espiritual no sul do país, onde facilita a vida dela viver com água do rio, água do mar,
palestras, terapia, psicoterapias, está convivendo com trabalhos com criança, porque ela perdeu o contato com criança, mas ela tem muitas feridas no perispírito. Acredito eu que tenha sido por conta do suicídio. Então tem marcas. E ela encontrou na minha família a condição de vir com minha neta, os espíritos que estão dirigindo o processo de recuperação dela. E há 2 anos atrás, minha filha que estava casada, que hoje não está mais, seria uma grande possibilidade. Só que ela se separou. As pessoas têm direito de se separar, né? Graças a Deus. Se separou e aí ficou stand-by essa condição. E ela vem agora dizendo que está tendo reuniões com minha outra filha, que é casada, que mora em Curitiba, e que já propôs várias vezes essa condição dela voltar com minha neta, mesmo distante, porque o lugar que ela tem que ser abraçada é um lugar, uma família que tenha muito carinho, muito amor, muita paciência, que é bem a característica dessa filha que eu estou falando, embora as duas sejam desse jeito, porque ela vai precisar de muita paciência, que ela vai trazer sequelas pesadas. Ela talvez não viva nem muito tempo no corpo, talvez ela não tenha nem condição de chegar à adolescência, digamos assim, em função dos problemas que ela vai estar trazendo. Só que minha filha, que era espírita, frequentou aqui, trabalhou aqui, foi médium daqui do trabalho, casou com o marido dela é ateu materialista. Eu estou até lendo o livro que ele me deu sobre Deus, eu estou adorando o livro de um materialista, Richard Dawkins, materialista ateu também, né? Muito interessante o livro. Traz bem as ideias que o Espiritismo traz sobre Deus, e ele pensa que é materialista e não é. No fundo ele traz ideias espíritas e não sabe disso. E ela está na dicotomia entre espiritualidade e a visão materialista da vida. Então ela está meio na dúvida se ela engravida ou não, porque ela não quer engravidar no Brasil, quer engravidar fora do Brasil. E eu fiquei vendo a mensagem, vendo a possibilidade da gente estar se encontrando sempre. Minha mãe, comumente, eu vejo minha avó que me criou, comumente, converso com os espíritos. Como seria para mim, como seria a minha vida se eu não convivesse com os mortos, se eu não tivesse uma relação eminentemente efetiva com os espíritos que desencarnaram. Não só os parentes, como Zélios, como Lázaro, entidades que muita gente aqui conhece, inclusive do trabalho dessa casa, né? Irmã Clara, e tantas outras entidades espirituais, né? Que vivem com a gente aqui, que trabalham com a gente, que é um consolo fantástico, né? O que seria da minha vida se eu não tivesse contato com isso, né? Como é que eu me sustentaria, já que eu sou um sujeito para isso? Eu me tornaria uma pessoa esquisita. Provavelmente ia ficar ouvindo vozes, ia ficar vendo vultos. A depender da casa espírita, eu ia fazer desobsessão. Se eu não melhorasse, ia ter uma patologia, eu podia até ficar tomando remédio como uma pessoa doente, patológica, e no fundo era um médium que era esquisito porque estava ouvindo vozes, estava ouvindo os espíritos. Penso eu que a gente olhar essa mensagem como algo muito positivo, em particular na minha vida, porque demonstra que eu estou buscando de fato viver uma realidade em mim mesmo. Os espíritos estão usando oportunamente as realidades que está aqui no mundo físico para que as pessoas despertem sua consciência para essa espiritualidade. Não espere acontecer com você isso, porque não necessariamente vai acontecer, mas há um conteúdo dentro de você que lhe pertence, chamado espiritualidade, que lhe conecta com algo da subjetividade e que transcende a condição física e lhe coloca conectado com a vida. E lhe colocar conectado com a vida na condição da transcendência espiritual ou da espiritualidade, não é que você tenha que ver espíritos, não é que você tenha que ver o mundo espiritual, é que você precisa ver isso em você. Quando você vê isso em você, você se sente autossuficiente. Venha o que vier, aconteça o que acontecer na sua vida, você está pleno, você está tranquilo, você vive de maneira saudável. Eu estava ouvindo hoje o Divaldo falando que ele estava para desencarnar o ano passado, muito ruim de saúde, achando que estava com câncer, inclusive. E aí teve desdobramento, foi numa região no mundo espiritual, a mãe dele apareceu a ele e fez um trabalho com ele. E esse trabalho que foi feito, ele respirou o ar de uma planta, que eu esqueci o nome agora, e nessa respirada que ele respirou o ar, foi dada a ele moratória para ele ficar mais um pouco no corpo, que segundo ele, pode ser possivelmente a 2019, né? Onde ele foi revigorado para viver a vida. Contato com a mãe dele, na condição da vida que ele viveu, a vida inteira dedicada às pessoas, dedicada à evolução espiritual, onde ele vai encontrar a própria consciência do que ele realizou. Isso é espiritualidade.
Isso é convicção. Isso é acreditar em si mesmo. Não é depender da opinião do outro, não é depender de uma religião, não é do que está escrito no livro, é do que está escrito no livro que eu faço na minha vida, né? Assim penso, assim ajo, assim vejo, assim me comporto, né? Como é difícil para a gente sair desse comportamento, às vezes religioso, de vir ao centro, ou ir à igreja, ouvir o pastor falar, ouvir uma palestra espírita, voltar para casa e continuar fazendo a mesma coisa. Não, você está sendo convidado numa casa espírita, num trabalho espírita, com passe com as palestras, a você despertar a sua consciência de que você é um ser imortal, que essa espiritualidade sua, se você não viver ela em você, ninguém vai poder fazer isso. E você pode desencarnar a qualquer momento. E se você não tiver consciência plena de você mesmo, você vai ficar meio perdido, para lá e para cá, meio desorientado, igual o André Luiz, todo perturbado, né? Esquecido da vida, né? Querendo cobrar uma coisa aqui ou ali, por conta da ignorância de si. A ignorância de si mesmo. Se você conhece quem é você, ou busca esse conhecimento de você mesmo, quando você desencarnar, não vai ter muita diferença, porque você já está buscando esse conhecimento seu mesmo. Então você não ficará perdido. Então se eu ignoro isso na minha vida e não aplico na minha vida, na relação com o mundo, fazendo um processo de fato de mudança, do que adianta ser um bom pai, um bom irmão, um bom marido, um bom amigo, um bom filho, um bom profissional, se eu ignoro essa realidade? Porque ser bom em tudo isso que eu falei é uma obrigação nossa. Todo mundo que inventa fazer alguma coisa deve ser o seu melhor naquilo que está sendo feito por si mesmo. Porque você escolheu, ninguém lhe obrigou. Entretanto, se eu não transcendo aquilo que é a minha espiritualidade, se eu não procuro colocar naquilo algo transcendente de mim mesmo, é comum igual a qualquer pessoa. A gente tem visto isso com o Papa, né? O Papa Francisco, ele tem trazido algumas mudanças importantes. Para mim isso não tem a ver com a estrutura da religião que ele professa, isso tem a ver com a espiritualidade dele, a transcendência dele, como ele está vendo o mundo, como ele se comporta no mundo, e não necessariamente com aquela estrutura que de certa forma coloca numa caixa, né, num caixote o pensamento e as ideias, né? Então nós somos convidados o tempo inteiro a isso. Hoje, dia de finados, que para nós espíritas não significa muita coisa, né? A gente lida com os espíritos todos os dias, na casa espírita que abre todos os dias tem finados, tem entidades desencarnadas que estão aqui, inclusive os nossos parentes que desencarnaram. A gente lida comumente, a gente conversa com eles comumente, para a gente não ter diferença. Então, qual a diferença de finados para você? Como você olha isso? E se alguém perguntar a você que dia é hoje, como é que você vai responder? Porque certamente é o seu dia, ou deveria ser o seu dia. Hoje é o meu dia, amanhã é o meu dia, e todos os dias tem que ser o meu dia, na condição de encarnado ou desencarnado, porque eu sou um ser imortal. Então eu tenho todos os motivos, inclusive, para não levantar mal-humorado, não reclamar da vida, em que pese a gente saber das coisas que estão acontecendo, os absurdos que estão cometendo, inclusive com o nosso país, né? A impressão que dá é que a treva invadiu o planeta, né? Invadiu o Cruzeiro do Sul, né? Como era chamado, né? O Brasil, e resolveu tomar conta das pessoas que dirigem a grande massa desse país. É um sintoma de que é um resultado do coletivo, é um resultado do individual para o coletivo, e que a gente precisa fazer uma sindicância em si mesmo do que é que eu estou fazendo para contribuir de maneira positiva com o que está acontecendo. Mesmo que a gente deseje de vez em quando que caia um avião lá naquele lugar, naquela casa que tem muita gente, que aconteça um acidente ali com o coletivo e tal, uma coisa e outra, que é natural que a gente sinta isso muitas vezes, mas se eles desencarnarem, estarão aí desencarnados fazendo as mesmas coisas com os encarnados que estaremos aqui. Então é um convite essa fala nossa hoje, aproveitando essa data de hoje, dia de finados, para desmistificar que para nós espíritas não existe finado, e para nós em particular espírita, devemos olhar a vida de maneira muito mais otimista e trabalhar com a morte de maneira muito mais positiva. Não rejeitar os desencarnados que se aproximam da gente, não ter medo de espírito, desenvolver essa capacidade em nós, não ter medo de espírito, em casa, fora de casa, no escuro, no claro, onde quer que seja. Eles são a autenticação de que nós seremos nós, se a gente não tomar cuidado daqui a pouco. Muita paz. Obrigado, Lu. Vamos ao sorteio do livro. Hoje o livro a ser sorteado é Ceifa de Luz,
Chico Xavier e Emmanuel. Por favor. Número 8, Carlos Fernandes. Tá com moral, hein, amigo? Alguns dos nossos avisos. Quando vocês chegaram, devem ter visto lá na recepção uma árvore de Natal. Então, começando novembro, já tem lá uma árvore de Natal. Naquela árvore, tem lá os corações com umas fotos de algumas pessoas e os nomes são as representantes das famílias que nós atendemos no trabalho de promoção social Badu. E aqueles corações são convites para que você escolha um daquele coração e presenteie uma daquelas pessoas. O presente que nós estamos pedindo este ano para essas pessoas são toalhas de banho, 2 toalhas de banho. Então, por favor, escolham lá quem vocês querem presentear, passem na livraria e registrem com a Érica para que a gente saiba que é você que vai presentear aquela pessoa. No dia 25 de novembro, é um sábado, de 19 às 21 horas, nós vamos realizar um festival de sabores, um festival beneficente de sabores, um festival de tortas, doces e salgadas, e estamos disponibilizando para venda os ingressos para quem deseja participar conosco, de estar aqui numa noite de prazer, né, de música. Vamos ter também um bingo. E a intenção dessa atividade é arrecadar recursos para a manutenção da nossa casa. Final do ano chegando e a gente viu que a nossa situação está complicada. Tem contas que a gente precisa pagar e a gente colocou na nossa programação este evento na intenção de buscar recursos. Então nos ajudem com essa campanha, com esse evento, participem conosco e tenham conosco uma noite prazerosa de alegria, de música, de diversão e de espiritualidade. A nossa casa participa da campanha Sua Nota é um Show de Solidariedade. Nós estamos arrecadando notas e cupons fiscais, válidos a partir de 1º de agosto. Então, arrecadem, busquem, peçam para as pessoas. Um trabalhador nosso, junto com a esposa, onde ela trabalha, aconteceu uma gincana e eles pediram, arrecadaram notas e recebemos aqui uma quantidade enorme. Isso é muito bom, ajuda muito. Então, se souberem de gincanas, de atividades nas escolas, de filhos, de parentes, de amigos, instituam essa coleta e tragam para a gente, vai nos ajudar muito. E todo o trabalho realizado tem a finalidade de ser direcionado para um trabalho de promoção social Badu, como eu falei, onde atendemos a 140 famílias. E no terceiro domingo de cada mês entregamos uma cesta básica. Lá na recepção tem a relação dos itens que compõem essa cesta básica. Pedimos a ajuda de vocês nesse sentido de arrecadarem também esses alimentos e trazerem para que nós possamos ter no terceiro domingo do mês de novembro as cestas completas para que possamos entregar. Ok? Vamos à nossa oração final, ao passe coletivo. E em seguida o passe individual. Vamos manter esse clima que nós estamos, de olhos fechados. Respirar esse clima de paz, amor, harmonia e luz. Deixar que as energias dos espíritos amigos possam penetrar a nossa mente, as nossas ideias, nosso corpo físico e perispirítico. Pedimos aos médiuns que se distribuam no salão, em seus lugares, para podermos dividir com os espíritos amigos a energia que será distribuída a cada um de nós, cada um com seus pensamentos,
cada um com suas questões, a sua maneira, a sua forma, podendo dirigir essas vibrações a alguém que esteja fora daqui, um parente, um amigo, hospitalizado ou não. Para a nossa própria família, para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. Que possamos reunir as melhores energias juntos, com os amigos espirituais, a circular em nós, deixando-nos mais leves, mais tranquilos, dando-nos uma convicção interior em que pese a imaterialidade do que estamos falando, mas está ligada ao sentimento de sentir a presença espiritual em si. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de juntos reunirmos-nos para elevar os pensamentos, elevar as ideias, recarregar as forças, ampliar a nossa visão da vida, para que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco, que todos nós sejamos abençoados pela tua presença, nós encarnados e desencarnados. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.